lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores, no deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar: o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Eterna, infinita, inquebrável aliança, compromisso tão profundo, ser igreja, corpo vivo, expressão de Cristo em sua vida e seu amor, refletindo sua glória, mostrando com a vida que Ele é o Senhor. Nós somos um, seguindo a verdade, somos um, nós somos um, vivendo em amor, nós somos um, nós somos um, unidos em Cristo e uns aos outros, em uma aliança eterna. Somos um, na graça de Jesus nós somos um, nós somos um, no amor de Deus o Pai nós somos
em seu amor, refletindo sua glória, mostrando com a vida que Ele é o Senhor. Nós somos um, seguindo a verdade, somos um, nós somos um, vivendo em amor, nós somos um, nós somos um, unidos em Cristo e uns aos outros, em uma aliança eterna. Nós somos um, na graça de Jesus, nós somos um, nós somos um, no amor de Deus o Pai, nós somos um, nós somos um, na comunhão do Espírito, em uma aliança eterna. Somos um, em uma aliança eterna. Somos um, em uma aliança eterna. Somos um. Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Passo o mundo, ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, passo o mundo, ver brilhar a luz. Cantamos
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Eu quero cumprimentar a todos e dizer que é uma alegria estar conversando com vocês, ainda que através do vídeo. A gente está de volta com alguns cultos online, depois da pandemia da Covid-19, mas agora, graças a Deus, por um motivo bom, né? Estamos reformando a igreja para as comemorações dos 50 anos e temporariamente a gente está impossibilitado de usar aquele nosso espaço. Mas por que a gente está temporariamente online? Eu gostaria de conversar com vocês, de estudar, de refletir com vocês algo que veio ao meu coração quando eu ouvi um podcast. A Camila e eu fizemos uma viagem, um bate-volta, para resolver alguns assuntos de família em outra cidade, e a gente ficou bastante tempo na estrada. Pegamos trânsito, acidente, enfim. Chegamos sãos e salvos, fomos e voltamos na graça de Deus, isso foi muito bom. Mas durante esse tempo a gente teve muito tempo para ouvir muita coisa, muito podcast. Um deles gerou em mim uma necessidade de um incômodo com relação ao impacto que a internet, e eu acho que é muito oportuno agora que a gente voltou a falar online, o impacto que as redes sociais podem estar fazendo no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de consumir conteúdo, no nosso jeito de ouvir uma pessoa expor alguma ideia e reagir a essa ideia. Será que as redes sociais, elas trazem algum desafio, elas impõem alguma diferença no nosso jeito de ouvir mensagens, seja quais forem essas mensagens, bíblicas ou não, mas será que isso tem impactado de alguma forma o nosso próprio jeito de pensar e de tratar novas ideias? Será que a gente tem que tomar algum cuidado por conta do imenso volume de conteúdo online que a gente tem consumido de forma proposital ou sem querer? É isso que eu queria refletir com vocês. A gente está colocando online esse vídeo na manhã do domingo, dia 23 de junho de 2024, mas seja qual for a hora que você esteja ouvindo essas considerações aqui, essa reflexão, que você possa pensar se a gente tem alguma coisa para aprender, a gente tem alguma coisa para observar nessa nova vida digital que todos nós temos vivido mais ou menos intensamente. Mas antes disso, eu queria te convidar a fazer uma oração. Bendito Deus, nosso amado Pai, te agradecemos, Senhor, porque podemos falar livremente de Jesus, da Tua Palavra, da Bíblia, porque podemos expressar a nossa fé de forma livre, Senhor, seja presencialmente ou telepresencialmente, como nesse momento. Que a Tua Palavra, Senhor, possa vir ao coração de todo mundo, que essa reflexão, Senhor, seja uma reflexão, acima de tudo, sobre a Tua vontade na nossa vida, na igreja. Abençoa, Senhor, cada um dos meus irmãos e irmãs que estão nas suas casas, com seus afazeres. Dá, Senhor, refrigério de alma, Senhor, para eles, e que esse momento de ouvir, de refletir, de ver esse vídeo, possa ser um tempo rico, um tempo em que o Seu Espírito fale aos nossos corações, porque o Senhor também não encontra absolutamente nenhuma limitação de tempo e de espaço. O Senhor está em todo lugar e fala com todo mundo, Senhor. Que os nossos ouvidos estejam abertos para Te ouvir, a começar em mim, Senhor. Quebra nossos corações e fala para que a gente possa aprender e amadurecer. Nosso desejo colocamos diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Bom, então, meus irmãos, eu queria, antes de começar a fazer algumas considerações sobre as redes sociais e os seus impactos na nossa pregação contemporânea, sobre o nosso jeito de pensar, lendo 2 Timóteo 3, 16 e 17. Lembrando, na verdade, porque certamente vocês já têm contato com essa passagem há um bom tempo, quando na carta a Timóteo se diz que toda a Escritura, aqui é o capítulo 3, versículos 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção
e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Aqui eu li na linguagem de hoje. A palavra de Deus, ela tem valor, e não é só um valor histórico, não é um valor de aprender as histórias dos heróis da fé, de saber o que aconteceu faticamente na história, na vida de Jesus, a ressurreição, mas também a palavra de Deus traz a forma, as instruções e a orientação útil e suficiente para que a gente possa enfrentar qualquer coisa da vida. Então essa é a nossa fé, é a fé cristã mais fundamental, talvez, de que a Bíblia tem autoridade, ela é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Obviamente, todos aqueles que escreveram a palavra imprimiram a sua forma de escrever, e isso a gente vai interpretando, vai estudando a Bíblia e vai descobrindo nuances, poemas, histórias, textos mais analíticos, qual é o objetivo de cada carta, para quais pessoas elas foram escritas, as palavras do hebraico e do grego antigos que podem impactar no nosso entendimento sobre o que a Bíblia quer dizer. Mas isso tudo tem o objetivo de que nós possamos ser perfeitos. A perfeição que Wesley sistematizou muito bem, e na nossa doutrina wesleyana a gente cultiva, de que é o cristão estar afastado a maior parte do tempo do pecado, de não cometer pecados intencionais, de buscar esse processo de santificação que termina na glorificação, como Wesley utilizou o termo, na perfeição cristã, da gente poder estar plenamente com Deus na eternidade, depois desse processo de aperfeiçoamento que nós somos convidados pelo Espírito Santo a fazer na nossa vida aqui na Terra. Mas é importante para a gente começar essa reflexão, pensar o seguinte: então sabemos o que é a palavra de Deus, lembramos qual é o seu valor, qual é o seu propósito e qual é o poder que ela tem na minha e na sua vida. Agora, e as redes sociais? E a internet? Qual é o poder que a internet e a rede social tem na sua e na minha vida? As redes sociais, elas se especializaram a fornecer conteúdo rápido, raso e estimulante. A rede social está a todo momento buscando chamar a sua atenção por poucos segundos, por poucos minutos ou com poucos caracteres, se a gente for falar aqui das redes escritas, né? Em pouco tempo você é exposto a alguma mensagem, a alguma ideia, alguma coisa que te impacta e que gera algum impacto em você. Os algoritmos dessas redes sociais, eles usam o interesse de uma pessoa em algum assunto específico para alimentar o feed, que a gente chama, né, a lista daquilo que você vai vendo, com mais conteúdo semelhante àquele que você gostou antes. Isso tudo para deixar o seu olho grudado na tela o maior tempo possível. E para quê? Para que você vire um zumbizinho sentado no sofá? Não. Isso é um efeito colateral, na verdade. Mas o objetivo principal é que, consumindo conteúdo daquela rede social, interagindo com pessoas naquela rede social ou com notícias, comentando, curtindo, compartilhando conteúdos, você consome não só aqueles conteúdos produzidos pela própria plataforma ou por terceiros, mas consome também, obviamente, a publicidade que alimenta, que sustenta aquelas redes sociais. Então você está exposto à propaganda, ou se você não recebe propaganda, você provavelmente paga pelo serviço da rede social, e aí a rede social também tem a sua fonte de renda. Então é um objetivo bastante comercial e mercadológico de manter você o maior número de tempo possível, a maior quantidade de tempo interagindo na rede. E as ciências humanas, elas estão se debruçando sobre esses fenômenos, o fenômeno da rede social, o fenômeno psicológico, né, as coisas que são geradas na psique humana através das redes sociais, a questão dos likes, do cancelamento. Então são assuntos bastante contemporâneos que têm sido discutidos. E alguns estudos já apontam que o comportamento do algoritmo, o comportamento padrão desses algoritmos de redes sociais, ele faz com que as pessoas sejam cada vez menos expostas ao contraditório. Na verdade, elas ficam cada vez mais ilhadas nas suas preferências e com pouca exposição a ideias diferentes, porque se você gosta de um tipo de conteúdo, o algoritmo te manda mais desse conteúdo.
Se você curte um tipo de post, um tipo de texto, ou uma pessoa que está falando ou gravando alguma coisa, escrevendo ou dizendo, né, alguma coisa, o algoritmo te manda mais aquela pessoa para você ouvir mais o que ela fala, para você ouvir mais, se aprofundar no seu pensamento e no seu jeito de ver a vida. Então, isso pode contribuir, dizem esses estudos, para essa polarização crescente que nós estamos vendo na própria sociedade. A gente fala muito de polarização no campo político, mas é bem verdade que o que as ciências humanas têm estudado e têm apontado, e parece que, eu não sou especialista no assunto, mas o que me parece que começaram a descobrir é que, de fato, existe uma relação direta entre o comportamento social virtual e essas polarizações de ideias em que você não tem meio termo, não tem centro, não tem bom senso, não tem prós e contras, tem cada vez mais opiniões formadas e fechadas, ilhadas dentro daquela sua bolha que você criou ou que foi promovida através desses algoritmos. Quero mostrar para vocês uma imagem agora, no vídeo. Vocês vão ver essa figura também é de um estudo, ela é plástica, ela é até bonita, né? Daria até um bom quadro num corredor, numa sala de alguma casa, mas ela na verdade é um gráfico que mostra o que ela representa. Representa as 500 páginas de internet mais relevantes sobre assuntos políticos no Facebook em 2016. Tá? Cada página da internet ela é uma bolinha desse desenho que você está vendo, sendo que o seu tamanho é proporcional à quantidade dos posts curtidos por pessoas diferentes. Então você vai ver aqui que tem bolinhas pequenas e grandes. As bolinhas grandes significam que são conteúdos mais curtidos por pessoas. As bolinhas menores são conteúdos menos curtidos. Quanto mais popular é uma página, maior é a bolinha. Sempre que uma página tem um post que é curtido por uma pessoa, que também curte um post de outra página, as duas bolinhas são unidas por uma linha e ficam mais próximas uma da outra. Então, por exemplo, se eu curti uma página azul e curti uma página vermelha desse gráfico, vai se criar uma linha entre essas duas e essas duas bolinhas estarão mais próximas. Mas a figura mostra a interação de 12 milhões de brasileiros com essas 500 páginas, tá? E essas bolinhas pintadas de azul, elas formam um agrupamento de páginas muito próximas. Ou seja, as mesmas pessoas curtiram os posts dessas diferentes páginas. Por isso as bolinhas ficaram umas maiores e umas menores, mas todas próximas umas das outras, porque as mesmas pessoas curtem as mesmas páginas. E esse agrupamento azul, você vê que ele está muito distante do agrupamento vermelho, o que indica que quem curte post das páginas pintadas de azul não curte os posts daquelas pintadas de vermelho. Essa estrutura gráfica ela caracteriza uma situação de grande polarização. Você vê que no centro desse desenho são muito poucas interações, muito poucas bolinhas umas próximas das outras, especialmente azuis e vermelhas muito pouco próximas. E voltando para cá, para a nossa reflexão, então, depois da gente ter essa ideia de como que funciona mais ou menos as redes sociais, o algoritmo, como isso pode estar contribuindo para a gente ter opiniões rasas e cada vez mais radicais, a gente volta para a Bíblia e volta para uma questão que também é muito frequente nas redes sociais, que são aqueles grandes pregadores carismáticos, pessoas famosas que falam coisas impactantes, né? Então, existe uma relação entre a Bíblia e o pregador carismático também. Na verdade, nós temos dois perigos. É muito bom quando a exposição bíblica é feita por meio de uma pessoa que tem fluência na língua, que tem repertório cultural, e especialmente bíblico, que consegue relacionar diferentes conhecimentos, diferentes áreas da vida, ilustrar com bons exemplos do cotidiano aquilo que a Escritura traz. Mas o pregador carismático tem sempre dois desafios, ou nós temos dois problemas que nós podemos ver nas pregações da internet também. O primeiro deles é que o pregador pode ser crente, pode ser um crente que ama a palavra de Deus,
Mas a sua exposição, apesar de ter conteúdo bíblico, ela fala de coisas que não estão exatamente naquele texto que ele propôs, mas que estão em outros livros da Bíblia, em outros lugares. Então, são ideias que exprimem, que expressam valores cristãos, mas não necessariamente naquele texto que está sendo estudado. Isso é ruim, porque toda pregação de forma mais ou menos direta ou indiretamente é uma aula de método de estudo bíblico. Na verdade, a gente tem muito mais contato com pregações, a gente ouve muito mais mensagens do que tem aulas, estudos bíblicos voltados especificamente para o método de interpretação, né, de hermenêutica, de ensino bíblico. Mas a pregação em si, ela traz esse conteúdo, porque você percebe o raciocínio do pregador durante a exposição daquele texto e as ligações que ele faz com outro texto e as ideias que ele sintetiza a partir daquela análise comparada de vários textos mostram como você, que está ouvindo aquela mensagem, pode estudar a Bíblia na sua casa. Se a pregação ela é sustentada só pelo carisma do pregador, pelas histórias, pelo humor, pelos causos que ele conta, esse bom efeito da pregação ele pode ficar perdido, de não expor para a audiência, para a pessoa que ouve, o método de estudo bíblico, como que foi construído um raciocínio em cima do texto. Então, ainda que se traga boas reflexões, deixa de contribuir para que a igreja, para que as pessoas que ouvem tenham autonomia para elas próprias, sozinhas, sem a ajuda desse pregador carismático, estudarem e interpretarem a Bíblia. Então, esse é um primeiro cuidado que você e eu temos que ter quando a gente ouve pregadores na internet, quando a gente vê YouTube, quando a gente vê Instagram e vê pessoas falando da palavra de Deus na internet. É um primeiro cuidado que a gente tem que ter. Essa exposição está contribuindo para que eu aprenda a estudar a Bíblia sozinho na minha casa, ou eu estou muito vidrado nas piadas, no jeito de contar histórias e no carisma daquele pregador? Esse é o primeiro ponto. Mas esse não é o principal risco. O principal risco, o que é pior do que isso, são os pregadores que falam o que eles querem, usando o texto como pretexto, colocando a Bíblia nos seus discursos para quebrar a resistência da audiência às suas ideias, mas não necessariamente ou quase nunca para expor de fato a palavra de Deus. Infelizmente, a gente vê na internet muitos coaches, esses coaches de internet, muitos deles são membros de igreja ou são pastores de igrejas, e falam coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, não tem fundamento nas escrituras, são exposições da própria pessoa do pregador, também carismático, mas o eu dele sendo exposto de uma forma vigorosa, engraçada, ou impactante, ou cativante, ou desafiadora. Aqui não se põe dúvida sobre a qualidade retórica da exposição, mas, de fundo, pouca Bíblia. São exposições que vêm embaladas de Bíblia e acabam sendo ouvidas e, infelizmente, aceitas por muita gente que passa a acreditar que aquela é a Bíblia, que aquilo que aquele coach ou aquele pregador carismático não bíblico fala é de fato o que Deus diz e não é. Esse é um problema e ele é agravado à medida em que nós não conhecemos a palavra de Deus. Quanto menos nós conhecemos a Escritura, mais expostos nós estamos a cair nesse tipo de cilada, de acreditar que Deus disse o que ele efetivamente não disse através da palavra só de alguém carismático que não é nada bíblico. Então o carisma do pregador tem esses dois pontos. Ele pode até ser crente e falar da Bíblia, mas não te dar autonomia para aprender a interpretar sozinho, essa é uma coisa. E a segunda coisa, ele pode de fato nem ser crente e estar falando coisas parecidas com crente, mas que efetivamente não estão na palavra de Deus. Um próximo ponto, e o que eu gostaria de tratar com vocês enfim, nós vimos aqui como funcionam as redes sociais, aquele gráfico azul e vermelho, os perigos do carisma do pregador na internet, mas como que a rede social, a internet pode influenciar a pregação hoje em dia, né? Em primeiro lugar, a cultura de rede social separa a exposição da aplicação. A pregação ela tem duas metades, e são duas metades, vamos dizer assim, importantes.
a exposição e a aplicação. Ou seja, o que a palavra diz, quando a gente expõe um texto bíblico. Então nós lemos agora 2 Timóteo e dissemos o que a Bíblia diz, que a Escritura é útil para ensino, para repreensão, para educação na justiça, para que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra, né? Então, a gente leu o texto e procurou extrair do texto o seu sentido. Então, isso é o que a Bíblia diz, é a exposição. E a parte da aplicação é como ela pode surtir efeito nos dias de hoje, como ela pode surtir efeito na nossa vida. A boa exposição das Escrituras faz com que a verdade lida cause o mesmo impacto que causou no leitor original. Extrai a intenção daquele que escreveu o texto que está sendo estudado e assim transforma a nossa vida cotidiana. É importante que a gente saiba, quando a gente lê qualquer texto bíblico, o que a gente busque é a intenção, o que de fato quem escreveu quis dizer com aquilo e qual foi o impacto que a gente pode presumir pelos métodos vários de interpretação da Bíblia, contexto, hermenêutica, a própria linguagem que é usada, as línguas originais em que foram escritas, a arqueologia pode ajudar, a gente entender a sociedade, o contexto, tudo isso é útil para o estudo bíblico, para trazer riqueza ao texto da Bíblia. Então, a boa exposição, ela extrai do texto aquilo que ele quis dizer originalmente, que o primeiro leitor leu e falou, entendi. E a gente está sempre em busca disso e como relacionar essas verdades que foram escritas antes de Cristo, né? Se a gente está falando aqui da Torá e do Velho Testamento, dos escritos dos profetas, mas também todos os livros, todo o Novo Testamento, que foi escrito vários anos depois da ressurreição de Cristo. Eles tiveram um público, cada carta, cada livro, seu público específico, sua intenção própria e seus leitores que tiveram um certo impacto com aquilo. Então isso tudo traz luz para o texto bíblico e para aquilo que a gente pode aprender. Mas o primeiro desafio que essa cultura de rede social e de internet gera é que ele separa a exposição da aplicação. Porque normalmente a gente vê coisas curtas. A gente não vê uma pregação completa na internet. A gente vê a conclusão, a gente vê a frase de efeito, a gente vê aquela conclusão poderosa. E aí a gente chega no segundo problema, ou no segundo efeito dessa cultura de rede social no nosso contato com a palavra de Deus, que as redes sociais geram viciados em uau. Isso não é uma ideia original minha. Eu ouvi num podcast chamado Bible Talk, e nesse podcast é que um dos expositores, se eu não me engano, de nome Cacau, ele comentou que ele que trouxe essa expressão, pelo menos eu ouvi pela primeira vez nesse podcast, na viagem que eu contei para vocês, né, que a gente estava fazendo no final de semana, e ele disse que as redes sociais geram viciados em uau. Porque a forma atualmente ela tem ganhado mais importância do que o conteúdo. A rede social, ela cria um público viciado em ideia impactante, em frase curta, em poderosa, em shorts, seja do Instagram, do YouTube, de qualquer rede. São pessoas que são, de fato, atraídas por consumir conteúdos curtos. Cada um deles que gera um estímulo diferente. Então você está rolando o seu feed, você vê uma piada daquele comediante que você gosta, você dá risada. Depois você vê uma notícia do jornal que você acompanha, e aí você curte ou compartilha e acha ruim com o governo e faz um comentário. E aí depois vem outro post de um amigo seu e você curte e compartilha com a sua família. Depois vem outra piada. Enfim, a gente passa horas, às vezes, do dia consumindo conteúdos curtos. Mas esse corte, via de regra, ele não traz o fundamento daquela ideia, daquela frase impactante. Só a aplicação, só a frase de efeito, a frase forte. Quando a exposição é bíblica, quando o pregador chega na aplicação do conteúdo, a audiência já está convencida de que a palavra de Deus realmente diz aquilo que está sendo afirmado. Então aquela frase de efeito, ela tem contexto. Um contexto de uma exposição de um texto bíblico que já
convenceu a audiência de que aquilo é o que está sendo dito pela palavra de Deus. E então vem a aplicação, a palavra forte, a frase de efeito, aquilo que você decora. Que se alguém te perguntar, e aí, como é que foi a pregação? Você vai dizer, foi ótima. Você não vai lembrar de toda a exposição, de todos os textos eventualmente, mas você lembra daquele pitch, daquela frase forte, daquela conclusão que você ouviu, ainda mais se o pregador for um pregador engraçado, se for um pregador eloquente, um pregador carismático. Mas ao receber apenas a conclusão embalada para presente no Instagram, ou numa arte do Facebook, ou num corte do YouTube, a nós só nos resta confiar que aquela exposição, que a exposição que precedeu aquela ideia, ela tem base bíblica, e que aquela aplicação faz sentido. Quanto menos a gente conhece a Bíblia, a gente já falou sobre isso, menos condição a gente tem de julgar os conteúdos pretensamente bíblicos que a gente tem acesso na internet. Então, quanto mais você tiver, e eu, conhecimento da Bíblia, menos nós vamos ser enganados ou achar que um conteúdo é bíblico quando ele de verdade não é. E eles têm sido, meus irmãos, eu tenho percebido aqui para mim, que são cada vez mais sutis. Eu tenho visto muita coisa na internet que não é boa, mas que tem uma cara de coisa boa. Eu não sei se você tem essa experiência. Se você tiver, curte aqui no vídeo também, compartilha. Não, brincadeira, isso é o que todo mundo diz. Mas não é o nosso objetivo aqui. Mas de verdade eu tenho visto bastante coisas que parecem boas, com cara de boa, mas que tem alguma coisinha ali, alguma vírgula que não me parece ok. O que gera discussão, o que gera decisão no final das contas, de curtir ou compartilhar um conteúdo na internet, é o impacto emocional que ele lhe causou. A régua da avaliação não é a profundidade teológica, ou a concatenação de ideias, a exposição dos versículos e dos capítulos bíblicos, mas é a embalagem do conteúdo. Essa é o impulso que nós temos, porque a decisão que a gente toma de curtir ou compartilhar alguma coisa na internet, ela é feita em milésimos de segundos, às vezes menos de um segundo, você decide que gostou, curte e compartilha um conteúdo. Às vezes sem saber se o conteúdo é verdadeiro, a gente tem ali aquele problema também, muitas notícias que a gente às vezes sem querer compartilha que são falsas. Então essa decisão de fato é muito rápida, os algoritmos da internet sabem disso, né? E evidente as empresas por trás desses algoritmos, e eles na verdade procuram entender o nosso comportamento para influenciarem mesmo o nosso comportamento para que a gente faça o que essas empresas e pessoas interessadas querem que a gente faça. Que a gente consuma, que a gente compartilhe, que a gente passe tempo nessas redes sociais, que a gente gere, enfim, riqueza para quem explora esse tipo de negócio. Como em regra a audiência da internet, ou nós até não conhecemos muito a Bíblia, tem um monte de bobagem sendo compartilhada e tendo relevância como se fosse boa a palavra de Deus, só porque elas causam um impacto emocional forte. Então você vê aquele pretenso pregador ou aquele coach falando uma coisa que você acha sensacional ou de um jeito enérgico, você fala, caramba, esse cara tem certeza do que diz. Coraçãozinho e compartilha para outras pessoas. Então isso é um perigo que a gente tem. Então o primeiro impacto das redes sociais na pregação de hoje em dia é separar a exposição bíblica da aplicação da palavra, gerar viciados em uau, que é isso que a gente comentou agora, mas um terceiro efeito que a gente pode elencar também é gerar no pregador a vontade de gerar cortes. Então gera naquele que expõe o conteúdo aquela necessidade de expor o conteúdo de um jeito bacana o suficiente para que alguém pegue um trechinho, faça um corte daquele trecho da pregação e viralize na rede. E aquele pregador fique famoso com aquela frase de efeito que ele falou. Então isso... E a rede social, ela não é feita para produzir correntes de opinião estruturadas, não é feita para criar grupos acadêmicos de estudo, embora isso possa evidentemente ser feito, seja possível, né? Mas no geral, ela tende a gerar impressões sobre pessoas. Então num post, o que você vê é a cara do autor, o jeito dele ser e de ele encarar algum aspecto da vida, a opinião da pessoa sobre algum assunto, que você adere ou não adere, mas é a figura da pessoa que está em evidência. Então nesse aspecto, todo post é uma selfie, é como se fosse uma selfie. As nossas perguntas
no final das contas, quando você ou eu publicamos qualquer coisa na internet, a gente tem que se fazer duas perguntas. A primeira é, isso que eu estou postando, comentando ou compartilhando, que tipo de gente que tipo de gente Deus quer que eu seja? Essa é a primeira pergunta. Que tipo de pessoa Deus quer que eu seja? E a segunda, esse conteúdo que eu estou curtindo, compartilhando ou postando, ele contribui para eu ser a pessoa que Deus quer que eu seja? Essas duas perguntas podem nos ajudar muito a nos comportarmos na internet e, de certa forma, recebermos o conteúdo que a gente tem sido exposto. Se a rede social pauta o púlpito, a pregação ela acaba virando uma exposição da cabeça do pregador. Uma selfie, um post da sua opinião pessoal. A maior preocupação desse tipo de coisa é com quem o pregador é, e não o que a Bíblia diz. Tem um autor chamado Karl Barth, no livro A Proclamação do Evangelho, que ele diz uma frase, que é uma frase de impacto, que podia ser um corte. Falso profeta é o pregador que agrada a todo mundo. Então isso é o que está em voga e é o que a gente tem que estar atento. Pessoas na internet falando em nome de Deus, coisas para agradar o coração do homem. E uma quarta questão, um quarto impacto que as redes sociais podem gerar na pregação de hoje em dia, contemporânea, é criar demandas que não são aderentes à vida da igreja. Então, esse item, na verdade, decorre desse item anterior, do pregador que fica apaixonado por gerar cortes. Porque a pauta do momento, um assunto que está muito comentado, ele tende a gerar mais interesse. As atualidades chamam a atenção na internet das pessoas. Mas se o pregador está olhando para isso, ele tende a ser engolido pelo dia a dia, engolido pelo cotidiano. E, consequentemente, perder a relevância daquilo que está dizendo para a vida da sua comunidade. Então, existe, ou deveria existir, uma parceria muito estreita entre o púlpito e o gabinete pastoral da igreja. Em dois sentidos. No sentido de a mensagem pregada atender às necessidades da coletividade discutidas no gabinete. Então, claro, o pregador não fica dando recado para o gabinete pastoral, mas assuntos discutidos no gabinete sobre a vida espiritual da igreja podem sim impactar ou influenciar, inspirar o pregador a fazer uma série de pregações ou a trazer o que a palavra de Deus tem a dizer sobre aquelas demandas, aquelas questões que são colocadas no gabinete. Então, nesse sentido, gabinete e púlpito existe essa relação, mas também no outro sentido, do púlpito gerar pontos de atenção ou apontar mesmo erros, profeticamente, daquela comunidade, da igreja, que devam ser tratados depois no gabinete. Então, nessa mão dupla, existe ou deveria existir essa relação entre púlpito e gabinete. E quando você está focado nas redes sociais, focado nos assuntos que estão em voga no dia, ou que todo mundo está falando, então se é Olimpíada, o pregador desanda a falar sobre atleta, sobre a Olimpíada. Se é um assassinato, ele desanda a falar sobre violência, enfim. Você pode perder essa parceria e essa relevância da pregação com a vida da comunidade. E, por último, antes da gente concluir essa reflexão que eu queria ter com vocês, o culto ele é a afirmação de uma comunidade real diante de um Deus real também. Nós temos sido influenciados a fazer parte de várias comunidades virtuais, não é mesmo? Em que os relacionamentos eles tendem a ser superficiais. Eu me lembro do Orkut, do finado Orkut, que tinha aquelas... Eu não sei se era não se chamava comunidade, eu não me lembro exatamente. Mas eram páginas que diziam amantes de gatos, pessoas que adoram coelhos, e aí você curtia ou você fazia parte. Eu não tive Orkut, na verdade, quando eu entrei no Orkut, um ano depois o Orkut faliu, fechou, e eu fiquei a ver navios, mas tinham páginas de interesses, ou com frases, com coisas que podiam contar uma parte da sua personalidade, e aí você aderia àquelas páginas. Isso é uma cultura de rede social. A gente tem muito acesso a conteúdos evangélicos, cristãos hoje na internet de várias formas.
mas em vários sentidos, meus irmãos e irmãs, a gente pode dizer que o culto cristão, ele é contrário ao espírito das redes sociais, né? A boa e velha pregação expositiva, ela é um ato de resistência a essa cultura do post e do engajamento virtual, porque se busca a exposição da palavra como ela é, das escrituras com conteúdo e com objetivo para o qual elas foram escritas e inspiradas divinamente por Deus, e essa é a nossa crença. A mensagem, ela tende a ser muito diferente do que se ouve e lê em redes sociais, porque ela encarna a experiência de ser igreja. Hoje as pessoas tendem a ter mais contato com teologia e com pregações pela internet do que com os irmãos da igreja ao vivo. Não sei se essa é a sua experiência, mas às vezes a gente passa a semana com um podcast bíblico, como eu, por exemplo, comentei desse podcast que foi a centelha para eu trazer essa reflexão aqui. Ou você vê pregadores no YouTube, ouve músicas, enfim, você consome conteúdo que a gente consome na igreja também durante a semana virtualmente. E a gente pode ter o risco, e aqui é uma questão que nós estamos praticando agora como oportunidade, mas não como desejo de permanecer, que é entender ou achar que você pode ter uma vida cristã saudável sozinho, em casa, em contato virtual com conteúdos bíblicos. A igreja foi feita diferente, foi feita para ser comunidade de pessoas que mutuamente se ajudam como irmãos e irmãs, e é por isso que a gente se chama assim, uma comunidade de relacionamentos relevantes, profundos, em que pessoas se ajudam, apontam seus erros e confessam seus pecados mutuamente uns aos outros. Isso está tudo na Escritura, na Palavra de Deus. Nós somos chamados corpo de Cristo, e é no corpo de Cristo que foi redimida todo o universo e toda a criação com Deus. É por causa do sacrifício do corpo de Cristo e do sangue dele que nós temos a libertação, que nós temos a possibilidade de vivermos uma vida eterna com o Pai. Isso não é pouca coisa. Quando a igreja é chamada de noiva, quando ela é chamada de corpo de Cristo, não é pouca coisa. Significa que, de fato, Jesus deu a sua própria vida para que você e eu pudéssemos ser chamados irmãos, pudéssemos ser chamados igreja, pudéssemos ter um relacionamento íntimo de verdade, um relacionamento relevante. Quero falar isso aqui para vocês agora, online, parece ser uma contradição em termos, de eu de eu não estar presencialmente, dizendo que é importante estar presencialmente, mas é essa que é a verdade. Deus nos concedeu dons para a edificação do corpo de Cristo, com a finalidade de gerar amadurecimento e proteção sua e minha contra falsas doutrinas. Nesse sentido, eu quero te convidar a ler o livro de Efésios, capítulo 4, dos versículos 11 até 14. Efésios 4, 11 a 14. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito, e aqui eu quero que você grife, meu irmão e irmã, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Finalmente, meus irmãos, se nós não queremos ser levados pela esperteza de coaches, de pregadores não bíblicos que induzem ao erro, nós devemos estar ligados à igreja de verdade, à igreja real que celebra um Deus real. Devemos estar trocando dons, nos edificando mutuamente, termos contato com pessoas que seguem o mesmo Cristo, o Cristo das Escrituras. Essa vida de verdade é um ato, como disse, de resistência, um ato de insistência no valor
da vida real em contato com a palavra de Deus e com os irmãos que partilham dessa mesma fé. A vida digital trouxe muita facilidade para a gente e trouxe muita coisa boa também. Muitas das pregações, das mensagens que eu compartilho com vocês na igreja presencialmente vêm de pregações também que eu vejo no YouTube, de coisas que me inspiram, de um apanhado às vezes de informações que eu tenho na internet. Mas isso não quer dizer que a minha vida será completa, a minha vida cristã vai ser completa na internet. Eu não poderei ser um discípulo completo de Cristo na internet, consumindo conteúdo de internet ou sendo um internauta mal educado, sem consciência de que o meu eu, mesmo virtual, mesmo no contato virtual, é um cristão. Então, meus irmãos, eu quero concluir essa nossa reflexão também te convidando a fazer a mesma oração que o salmista fez no Salmo 119, versículos 89 a 93. A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. A tua fidelidade é constante por todas as gerações. Estabeleceste a terra que firme subsiste. Conforme as tuas ordens, tudo permanece até hoje, pois não há nada que não esteja a teu serviço. Se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Eu agradeço essa oportunidade, desejo a todos uma boa semana, em nome de Jesus.